Encontro 81, estudo 9 de junho de 2019. Vamos continuar com o livro Os Apóstolos dos Zodíacos, de Márcia Etelli Coelho. Eu esqueci meu desenho. Uma mulher prevenida vale por 300. Opa, agora eu já posso ver Tiago Menor, o que Tiago Menor está fazendo na... Isso, então vamos lá. O último signo que nós vimos foi Câncer. Câncer. Hoje vamos fazer mais 4 signos. Capítulo 6. Não se acende uma lâmpada e se põe debaixo de um alqueire, porém se coloca no candelabro, para que alumie todos os que estão na casa. Assim deve luzir a vossa luz perante os homens. Mateus 5, 15 e 16. Vamos falar hoje de Tiago Menor, que é o filho de Alfeu. Tiago Menor é o 5º apóstolo e, apesar do nome menor, está relacionado com o poder do signo de Leão. Na última ceia, ele abre os braços, mostra o peito e expõe o coração. Procura abranger tudo ao seu redor, assim como o signo de Leão, que é o domínio, a liderança e a generosidade. Depois da morte de Jesus, vários discípulos se espalharam para divulgar os ensinamentos dele. Mas Tiago Menor ficou na região e foi escolhido o primeiro bispo de Jerusalém. O bispado, até hoje, é um cargo de honra e destaque, e isso também está de acordo com as características leoninas. Abrangendo tudo ao seu redor. É o domínio, a liderança e a generosidade. Aquela dúvida que a gente tinha de qual Tiago era o Tiago que aparece muito Paulo Estevão, é esse Tiago filho de Alfeu. Tiago de Alfeu. Tanto que ele foi o primeiro bispo de Jerusalém. Exatamente, é o Tiago Menor. É ele Ele que aparece no Paulo Estevão, que se choca muito, né? Filho de Alfeu, que se choca muito com Paulo. Paulo de Tarso. Alfeu. Com L ou com L? L. Tá, então ele foi o primeiro bispo de Jerusalém. Tá. Ok. Leão é o caminho para a criação. Leão proporciona o desejo do homem de reinar sobre sua vida e de se destacar naquilo que se faz. Para isso, vai buscar situações em que possa ser líder, assim como o próprio rei dos animais. Com a influência de Leão, podemos desenvolver a generosidade, mas a generosidade não é gratuita. Podemos ter grande capacidade de doação, mas que, em troca, a gratidão e reconhecimento, o elogio e o destaque. Ele dá, mas a si mesmo ele toma. Tá? Ele faz as coisas, mas quer alguma coisa em troca. O reconhecimento. O elogio e o destaque. Uma das piores coisas para a evolução do homem é a mesquinhez. A vida é tão grandiosa que não se deveria admitir viver só por viver. Áries luta para sobreviver e busca assumir uma identidade própria. Leão não é suficiente apenas existir. É fundamental ser importante e deixar uma marca especial para o mundo. Ele não passa batido. Um leonino nunca passa batido. O símbolo de leão é uma bolinha com o tipo de um rabinho. Representa o roda-moinho e a sua energia centrípeta. Touro é a roda do moinho, uma força fixa, firme. Leão é o roda-moinho. Imagine um roda-moinho vai parecer o que é uma força dinâmica e representa a nossa energia
interior. E essa energia se desenvolve e se manifesta através da criatividade. Na natureza, Leão corresponde à estação das frutas. E o que é o fruto? O fruto é objetivo criado pela natureza e que, ao amadurecer, amadurece com a luz do sol. Não é? E outra coisa, Sol não é planeta, Sol é estrela. Tá bom? Dá para repetir? Dá, tudo bem. Leão é a estação das frutas. Não, na natureza se manifesta, na natureza corresponde à estação das frutas. Tá bom? Tá. E o que é um fruto? O que é um fruto? O fruto é objetivo criado pela natureza e que amadurece com a luz do sol. Tá? Ele é a fonte, o sol, tá? Ele é a fonte de luz e calor. É o centro de todo o sistema. Os outros planetas giram ao seu redor e é símbolo da grandeza e brilho, correspondente a Leão. Seria muito bom se cada ser humano encontrasse as áreas em que pudesse manifestar os seus talentos, mostrar o seu valor e assim brilhar e ter sucesso. O que se deve tomar cuidado é para não extrapolar e virar exibicionismo, presunção ou até mesmo ficar dependente dos elogios e das aprovações externas. Afinal de contas, nem sempre o mundo vai nos aplaudir. Ou seja, o risco de Leão. Né? O risco de leão de ser... O Leão tem a tendência e o risco, você tem que estar atento para não cair nessa armadilha. Exatamente. Só voltando nos prazeres da alma, quando ele fala do autorrespeito, lembra? Sim. Então, assim, o que os outros pensam de você não importa. Eu pensei nisso quando fez essa frase aqui. Então, o Leão justamente tem que tomar esse cuidado de não ir buscar o reconhecimento no outro. Tá. Aí eu estava pensando isso, assim. né? É que eu estava pensando assim. Por exemplo, eu estou falando tudo isso, como é que a gente pode pôr em prática? Tá? Eu uso energia de Áries. Tá. Onde você é melhor? Eu sou melhor na minha casa. Na minha casa eu sou ótimo, mas no trabalho eu sou uma negação. Porque o trabalho exige perfeccionismo e eu fico viajando. Então você está usando uma energia errada, no lugar errado. Ou você muda a sua energia ou você muda de trabalho, porque não vai dar certo. É isso que eu estou querendo explicar com esse estudo. Tá? Aonde você acha que você é bom, mas toda hora alguém tem que chegar e falar: meu, legal, hein? Bom, que bacana. Meu, tudo bem. Que hora que é essa? É hora lá na academia. Eu preciso que alguém fique o tempo inteiro falando, tudo bem, e vai. Não, você tem que ir na academia porque você acha que é legal e tem que tocar sua vida. Não porque alguém fique o tempo inteiro. Não dependendo do outro. Tá? Esse é o leonino. Agora, voltando ao romance. Oi? Mas se Leão, Sol não é um planeta, é uma estrela. É uma estrela. E qual é o planeta regente de Leão? É o Sol. Mas não é por ele ser planeta. Ele é uma estrela. Por corpo celeste. É um corpo celeste. Assim como a Lua é o regente de Leão é o Sol. É o Sol. Bom. Não, tudo tá? bem. Mas só lembrando que Sol não é o planeta. Porque a gente costuma falar planeta. Tá legal? Seria mais correto até falar o corpo celeste, o corpo... É que lembra que eu falei no começo, no primeiro dia? Eu não quero mudar nada do que está no livro. Eu estou falando exatamente o que está no livro. Sim. Tá? Porque senão eu estaria mudando o livro. Não é esse nosso objetivo aqui. Bom, voltando àquele romance, Fabiano voltou para a Itália para fugir dos problemas, tá? Como sempre. Terminou o curso de restauração em 1990 e foi convidado a restaurar a Última Ceia, o qual teve início a restauração da Última Ceia em 1979. Em 1990? Ele foi convidado para restaurar a Última Ceia em 1990.
Só que o início dessa restauração se deu em 1979. Ele foi convidado com trabalho no meio. Isso. Tá? Bom, respondendo uma pergunta lá do outro dia, quem era Da Vinci? Da Vinci era pintor, escultor, arquiteto, inventor, engenheiro, estudou astronomia, geologia e botânica. Seus quadros refletem a diversidade de seus conhecimentos, geometria perfeita, precisão anatômica dos personagens, vide Mona Lisa, feições que transmitem emoções. Tá? O homem vitruviano, lembra que era o homem vitruviano? Sim. Por exemplo, é o desenho dele, tá? É o desenho de um círculo em torno de um homem nu, com os braços e pernas estendidas. Nele se evidencia a exatidão das proporções matemáticas do corpo humano, estudo que consolidaria as bases da Renascença. Idealizou tanque de guerra, helicóptero e paraquedas, ampulheta e bomba d'água. Ele nasceu em 1452 na cidade de Da Vinci, aos 30 anos. 1452. Aos 30 anos, ele foi contratado pelo Duque de Milão, Ludoviko Sforza, para pintar a obra. A obra foi na igreja onde esse duque enterrava os seus familiares. Iniciou-se a obra em 1495 e completou em 1498. E Da Vinci faleceu em 2 de maio de 1519, aos 69 anos. 1519. É interessante que... 1519. Isso. A Itália... 69. 69. A Itália, nessa época, ela não é unificada, né? Não, que se eu for contar toda a história, tá? Preparou-se a restauração com a Primeira Guerra, depois teve a Revolução, teve uma série de coisas que foi parando a obra, entendeu? É uma questão até relacionada ao Da Vinci, eu vou falar, porque a Itália não era unificada, então tinha os ducados, né? E cada ducado era comandado por uma família, né? Tinha o Ducado de Milão, o Ducado de Veneza, o Ducado de Gênova e o Ducado de Florença, né? E são as 4 famílias. Talvez eu me equivoque em qual família comandava qual ducado, mas os Sforza eram os de Milão, assim como tinha na época os Orsini, os Medici, acho que os Medici já eram de Firenze. E tá faltando uma família. Daqui a pouco vem. Mas eram 4 famílias, cada família cuidava de um ducado e os Sforza apadrinharam o Leonardo da Vinci. Nesse meio termo teve guerras, teve uma série de coisas, teve repressões, teve um montão de coisa, né? Bom, vamos lá para o capítulo 7. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5,48. Tomé, o Dídimo. O quê? Dídimo. Um dedinho assim. Dídimo? Eu O acusador, como se fosse acusador. Ele tá com o dedo assim, né? Então, assim, eu não sou. Vocês vão entender por quê. Tomé é o sexto apóstolo. Na pintura, ele está discreto, atrás de Tiago, quase escondido. Ele olha para a ponta de seu dedo indicador, indicando preocupação com os detalhes e a necessidade de apontar o erro dos outros, muito típico do signo de Virgem. Tomé duvida que Jesus ressuscitou e diz que só iria acreditar quando metesse os dedos nas chagas.
se identifica com a tendência de Virgem de analisar todas as coisas antes de se comprometer. Ele demora a se decidir porque quer sempre aceitar, quer fazer tudo perfeito. Virgem, o caminho para o aperfeiçoamento. Com a energia de Virgem, podemos aplicar na prática o que for útil e avaliar os detalhes da nossa vida para melhorá-la. O símbolo é um M como se fosse uma perninha puxada para dentro. Pode ser comparado ao fluxo da água que recua perante um obstáculo. Existe um obstáculo, a água não avança. Isso dá uma ideia de introversão, que no caso vai favorecer a nossa capacidade de analisar as coisas. Virgem é raciocínio. O planeta é Mercúrio, que recebe também Gêmeos. Gêmeos reúne todas as informações possíveis e tenta realizá-las. Virgem, por outro lado, analisa cada uma dessas informações em detalhes, enquanto Gêmeos é expansivo comunicativo. Virgem é introvertido. Mas Virgem também é prático, ele quer aplicar seu conhecimento na prática. Para Gêmeos é importante a quantidade, enquanto para Virgem se interessa pela qualidade. O maior objetivo é a perfeição, mas é preciso tentar se aproximar dela e respeitar a própria natureza interior. Não adianta querer fazer uma coisa que você não está preparado para fazer. Na natureza, Virgem corresponde ao fruto que se encontra perfeito e pronto para ser servido. A semente de uma árvore produz somente os frutos desse tipo de árvore. Um pessegueiro, por exemplo, não frutifica outro fruto. O mesmo acontece conosco. Precisamos desenvolver ao máximo os potenciais que são inerentes à nossa essência. Quando insistimos em ser o que não faz parte do nosso eu autêntico, as coisas acabam não dando certo. Virgem é trabalhador, às vezes Virgem é trabalhador. Às vezes, escolhemos uma profissão que não é bem aquilo que queríamos e depois nos frustramos. Leão busca conhecimento pessoal através de atos grandiosos. Virgem quer ser útil, tem boa vontade em servir e paciência para realizar tarefas rotineiras. Repete a mesma coisa várias vezes até ficar perfeito. Cuidado para não desenvolver excesso de crítica e perfeccionismo. Se detém muito nos detalhes. Pode perder o todo, tá? Nesse capítulo, Fabiano foi para a Itália se encontrar, foi para a Itália para ele se encontrar. Encontrar o que realmente podia realizá-lo. Que até agora Fabiano estava perdido, não sabia o que fazer. Qual era o signo dele? De quem? Do Fabiano? Não fala o signo dele não aqui. Fala? Não. Olha. Nem dele, nem da Regina, que é a sobrinha, para quem ele está passando todos esses conhecimentos. A Regina é aquela moça que está grávida. Tá bom? Agora, daqui a pouquinho nós vamos falar do pai da criança também. Tá? Uhum. Então ele quer ir para a Itália para ver se resolve a vida dele. Capítulo 8. Ele vai fugir, na verdade, né? Ele foge muito dos problemas. Depois, eu acho que no final é mais fácil nós sabermos o signo dele pelas atitudes que ele toma. Faltou o planeta. Não. Só de Virgem. Virgem. Ele falou? Falei. Eu perdi. Espera aí. Mercúrio. Nossa, Não. não falei? Não. Falou sim. Acho que é logo no começo, Vitor. Logo no começo? Eu acho que não veio. Tá. Espera aqui. Deixa eu continuar e já bem. eu volto. Não, Tá legal? Se não tem no livro, eu acho Tá. rapidinho.
É que é muita coisa para falar, às vezes eu quis Não, resumir e passei. Se for isso, me desculpe. Dessa vez passa. Obrigada. Não. Capítulo 8. Bem-aventurados os que... Eram os Borgias, os outros. Borgias. Eram os Borgias. Quem? Demorei. Borgias. Tá. Não tem aqui? Demorou um capítulo para... Então não tem problema. Mas voltei. Como disse a Miriam, por essa passa. Dessa vez passa. Capítulo 8. Bem-aventurados os que trazem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. João, o evangelista. João é o 7º apóstolo. Ele está inclinado como se disposto a ouvir. Suas feições são suaves e demonstram tranquilidade. As mãos parecem acolher alguma coisa e usando a imaginação, podemos interpretar que os braços formam o prato de uma balança. São características conciliadoras de Libra, que sempre busca o amor e a harmonia. João é um apóstolo com bastante referência no Novo Testamento. Ele é chamado João Evangelista, para diferenciar de João Batista, que era primo de Jesus e que batizava as pessoas. João era filho de Zebedeu e irmão de Tiago Maior. Era discípulo de João. Peraí. Filho de Zebedeu, irmão de Tiago Maior. Discípulo de João Batista. Antes de seguir Jesus, foi o único apóstolo a acompanhar de perto a crucificação de Jesus, demonstrando seu amor até o fim. Morreu velho, de morte natural, apesar de ser torturado, conservando um rosto delicado. Ele foi discípulo de João Batista? Isto. Tá. Ele foi Tudo- fervido em azeite, né? Oi? O João Evangelista foi fervido em azeite. Foi. Ele foi muito Verdade. torturado, ele passou por coisas assim, absurdas. Há uma teoria de que Leonardo da Vinci, quando Leonardo da Vinci pintou João, não era João, e sim Maria Madalena. Ah, Eu ia tem perguntar uma aí. história aí. Tudo começou quando, no computador, a imagem desse apóstolo foi recortada e colocada à direita de Jesus. E o que se viu? Que esta imagem se encaixava direitinho com a cabeça dele apoiada no ombro de Jesus. Daí veio a teoria de algo romântico e surgiu a hipótese de ser Maria Madalena. Então ela estava Estaria- inclinada para cá. Isso. Estaria aqui. É. Só que aí surge um problema. Na última ceia são 12 apóstolos. Agora, se Da Vinci pintou Maria Madalena no lugar de João, onde está o João? Nenhum outro apóstolo se encaixa nas características de João. E ele tem que estar lá, com certeza. Da Vinci não o deixaria de fora, já que ele era o discípulo mais próximo de Jesus. Ficou no ar. Tá? Pela Tem um teoria. espaço, né? Tem um espaço, exatamente. grande É que Mas se talvez. você pegar esse aqui e inclinar para Jesus. cá, o espaço vai ficar aqui. Exato. Então, mas eles falam, tem esse espaço, tem um espaço grande entre Jesus e Pedro, tem um espaço muito Se grande. você vê, dá direitinho uma fisionomia. É mais ou menos Entre uma Jesus fisionomia. E João tem É. um espaço aí legal. Dá até para encaixar Maria Madalena aqui, se você quiser. Talvez até fosse. Talvez ela pode ter sido pintada e depois, por causa de normas de cultura, de tudo, família da época, foi tirado, entendeu? Planeta Vênus, né? É. Que fizeram com João, hein? Libra, caminho para o relacionamento.
A primeira imagem que se tem de Libra é a balança da justiça. É o equilíbrio, através da cooperação entre as pessoas. É ver as coisas sobre vários pontos de vista. É avaliar os conflitos e solucionar os problemas de forma pacífica. A grafia de Libra é um risco e um símbolo parece uma montanha em cima, tá? Corresponde ao fluxo da água que se amolda perante um obstáculo. E se retrai, tá? Ele vai até o obstáculo e se retrai. E Libra contorna o obstáculo e segue o seu curso normalmente. Na natureza, lá no hemisfério norte, é início de outono, em que tudo se tranquiliza. Por analogia, através de Libra é que buscamos a paz e a união com o outro. Para isso é necessário harmonizar o interesse pessoais com as necessidades do outro. No zodíaco, Libra se encontra o oposto de Áries. Eles formam um ângulo de 180 graus. É a energia voltada para o outro, que precisa ser contrabalançada com a energia voltada para o eu. Conservar a vontade própria, sem menosprezar os objetivos das outras pessoas. Permitir que o outro participe da sua vida, mas sem perder a sua própria identidade. Muitas vezes confundimos o desejo pela paz com passividade e submissão. Não dá para deixar tudo como está e ver como é que fica. Na prática, a harmonia só pode ser conquistada ativamente. Requer disposição, boa vontade e muito diálogo. Também é aí que entra mais uma vez o equilíbrio, com Áries que vai proporcionar atitudes dinâmicas. É preciso cada um amar a si mesmo para depois fornecer amor para as outras pessoas. Primeiro nos aceitamos como realmente somos e depois podemos nos relacionar sem tanto medo de se expor e se preocupar tanto em não contrariar os outros. O segredo é encontrar o meio termo entre o que você quer e o que os outros esperam de que você faça. Por isso, Libra é considerado pacificador e diplomata, buscando sempre o equilíbrio. Planeta Vênus traz beleza e torna a vida mais leve, mais alegre e afetuosa. Rege Touro e Libra. Touro manifesta a beleza a nível fixo através das artes e da natureza. E Libra, a beleza é mais abstrata e se faz através dos relacionamentos afetivos. A pessoa fica mais bonita quando está apaixonada. Nesse capítulo, a Regina fala sobre o pai. E ela fala que a gravidez se deu porque ela não usou preservativos. Foi a primeira vez, ela estava num barzinho com o rapaz lá, eles beberam um pouco e transaram e ela ficou grávida. Ela falou que deu bobeira, tá bom? E Fabiano também conhece uma moça lá, mas também não dá certo. Lá na Itália. Tudo ele tá na Itália. Ele não vem pra cá por mais ele é o tio da Regina. Ele é o tio da Regina. Tá. Nessa época ele estava lá, fazia já 13 anos. Voltando ao signo, voltando a Libra, e aí voltamos já que falamos dos prazeres da alma, voltando ao aceitar-se primeiro para partir daí encontrar o equilíbrio na relação. Ter amor para dar amor. Ter amor para dar amor e ter... Então tudo começa de você. Só de você. Nossa, eu lembrei muito do livro quando eu li aqui. Lembrei muito mesmo. Fala. Não, é isso. Tudo bem? Tudo bem. Mais um, né? Aí a gente fecha falando de Pedro. Isso. Pedro. Capítulo 9. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Vamos falar de Judas Iscariotes. Não, Pedro. Não era Pedro? Judas Iscariotes. Por que Pedro? João, não. Pelo desenho. Pelo não. Ele faz pelos signos. Ah, tá. Não pela posição que está aí.
Não, que Pedro botou a cabeça aqui. Pedro É que Pedro até agora foi na Pedro sequência. Não. O corpo de Pedro tá depois do corpo de Judas. Tá atrás dele. É que ele botou a cabeça pra meio ignorar o Judas e falar com João. Judas está atrás de Pedro. Não, Pedro está atrás de Judas. Pedro está atrás de Judas. Esse é o Pedro. O corpo de esse Pedro é está Judas. atrás de Judas, mas a cabeça de Pedro está cochichando com João. Tá fazendo Que a gente ficou Então é Judas sem entender se era discutindo, João ou né? não. É. Mas Esse é o Judas. esse João da pintura tá ouvindo e tá ouvindo Pedro que tá falando. É Judas Iscariotes. Então é Judas Iscariotes. É o oitavo. Que é o traidor. É, Que é o 9º signo. isso. Oitavo apóstolo. Oitavo apóstolo. Ele aparece com a mão fechada, batendo na mesa Ah, tá. e segurando um saco de moedas. Uhum. Em muitos desenhos, a mão esquerda de Judas derruba o saleiro. O sal, nesse caso, Mas aqui não mostra a mão esquerda. A mão esquerda tá aqui, agora não parece que tá Aberta, nada. O saleiro tá pra cima. Apoiada e aberta. Aonde? Essa é a mão de João. Não, essa é a mão de Judas. Aqui, ó. A mão de João não aparece. Mão de João, não sei onde está a outra. Parece que tá embaixo da mesa. A mão de Judas, essa é a mão de Judas. Essa a mão esquerda. é verdade, você tem razão. É uma mão segurando dinheiro, a outra não tô vendo saleiro aqui. Não, aqui, peraí. ó, falou João está assim, ó. Só li Balanço. aqui, ó. Isso, exatamente. Isso, assim. A mão tá entrelaçada, a mão de João tá entrelaçada. tá? Então, Não, falou que Você é vê, assim. aparece muito clara a mão esquerda, mas a mão direita tá assim, na mão dele. Tá uma em cima da outra. E a outra mão que você vê é a mão de Judas. certo. Assim, ó. Não, aqui, eu acho que aqui que tá pintado tá melhor. Ah, tá. Porque assim, a Santa Ceia foi pintada várias vezes, Aqui, tá? ó. Pedro aqui. É. Acho que aí que tá colorido tá melhor. Então, o Judas, em alguns desenhos, derruba o saleiro, tá? O sal, nesse caso, simboliza a morte, porque quando o sal cai no solo, deixa esse solo estéril. Essa mensagem da morte se relaciona com Escorpião. Judas era tesoureiro do grupo e foi o traidor de Jesus. Alguns esoteristas consideram que coube a Judas o papel mais difícil de toda a trama. Segundo o Evangelho, na ceia, Jesus primeiro ofereceu o pão a Judas. E era como de costume naquela época, nas refeições, oferecer primeiramente a pessoa mais importante. E por que ele fez isso? Talvez porque Judas tenha sido fundamentalmente para que Jesus cumprisse a sua missão. Porque se Judas não o traísse, ele não seria morto, crucificado e assim continua a história. O problema é que Judas se arrependeu, mas não suportou a culpa e se enforcou. Ele foi o único apóstolo que provocou deliberadamente a sua morte. Escorpião, o caminho para a transformação. A energia de Escorpião é uma energia de transformação. Através dela, eliminamos coisas negativas e modificamos as situações de nossa vida. Se Escorpião elimina, o signo oposto é Touro, que é acumulativo. Touro forma um ângulo de 180 com Escorpião. Touro acumula, Escorpião elimina. Um precisa do outro para cumprir a sua função. Por exemplo, se Touro não acumular, Escorpião não terá bens para eliminar. Se não existe... Essa acumulação é de Touro é material mesmo. material. Guardar coisa. Guardar coisa, pode guardar coisa externa, como pode guardar coisa interna, que é a pessoa que... Ou dele. Não, de comida mesmo, guarda. Ou sentimentos. Nossa, sentimentos também. Haja terapia. Haja. Se não existisse a eliminação de Escorpião,
Touro viveria guardando tudo e muitas coisas guardaria tudo. E muitas coisas supérfluas permaneceriam. Por outro lado, se Escorpião acabasse com tudo que há na sua frente, muitos valores se perderiam e nada restaria para Touro se apegar e se fortalecer. Legal isso, né? Eu também achei. Por isso é preciso que tenhamos discernimento para acumular o que é importante e eliminar as coisas inúteis. É a capacidade de eliminar que se relaciona com o Escorpião, a morte. Não é morte, às vezes, só de morrer a pessoa, mas de eliminar uma parte, por exemplo, você muda de apartamento, então, em tese, aquele apartamento morreu e estou vivendo no outro. Uhum. No hemisfério norte... Você se desfaz de alguma coisa. Sim. No hemisfério norte, Escorpião corresponde à época de outono, em que as folhas caem e começa o processo de desintegração. Uhum. Para os apóstolos, não é somente a morte física, é uma mudança de emprego, a fim de um casamento, a despedida de alguém. Por exemplo, para mudar tudo isso, tá? Não é só a morte física, pode ser uma mudança de emprego, um fim de um casamento, a despedida de alguém que vai viajar para longe, para bem longe. Na prática, é o fim de alguma etapa da nossa vida, mas essas transformações também podem ser simbólicas. É o que chamamos de transformações psíquicas. É a mesma coisa, igual nas cartas do tarô. Você tem o enforcado, Sim. Você tem a morte. Então, né, essa morte, esse enforcado não é necessariamente... Na numerologia, o número 9 também é o término de um ciclo e o número 1 começa o outro. A energia de Escorpião é aquela que fecha ciclos. Fecha. Não é bem, ele não fecha. Ele elimina algumas coisas, mas ele não fecha. Tá. Vai ter alguém que vai fechar. Espera um pouquinho só. Tá bom? Semana que vem a gente vê aqui. A semana que vem nós vamos fechar o livro, vamos fechar isso aí também, tá? Escorpião nos faz encarar a nossa profundidade emocional. São os nossos desejos reprimidos, os sentimentos bloqueados, os temores da infância, os ressentimentos, as raivas. Enfim, é preciso que tudo venha à tona para ser trabalhado e aí então se modificar. Algo que tem que morrer para dar espaço para o novo. Nesse aspecto, Escorpião tem muito a ver com Fênix. A Fênix ressurge das cinzas, assim também como cada um de nós tem padrões de vida que são prejudiciais e que precisam acabar. Só depois é que podemos renascer para um novo contexto. É como necessitar de um lado sombrio da personalidade para começar uma nova etapa. Não podemos mudar o que não conhecemos. Por isso, o processo de autoanálise é fundamental nesse caminho de transformação. É difícil, só que mais cedo ou mais tarde vamos ter que encarar os nossos bloqueios. Podemos empurrar as nossas mágoas, nossas raivas e outras emoções para o subconsciente, mas quando menos se espera, explode e vem à tona. É como se fosse um vulcão. Plutão está associado com o misterioso, o desconhecido ou oculto. Na mitologia, Plutão é o deus do mundo subterrâneo, das profundezas. Ele faz com que Escorpião seja dual, o bem e o mal estão juntos. Se conseguimos trabalhar o nosso conteúdo psíquico de uma forma positiva, com certeza vamos amadurecer. E essa frase é representada pela águia, que alcança grandes voos. Só que Escorpião tem seu lado negativo, que pode induzir as atitudes agressivas, vingativas, manipulação de poder. E é essa fase que é representada pela serpente traiçoeira e fatal. O símbolo de Escorpião é um M com um rabinho como se fosse um escorpião.
Ele representa a pressão da água, que é forte e é capaz de destruir e alterar o curso das coisas. O animal escorpião também transmite essa conotação destrutiva. Na cauda tem um veneno, e quando o escorpião é acuado, ele inocula o veneno em si próprio. Temos muito medo da morte e das perdas, de um modo geral, e isso pode atrapalhar a nossa felicidade, pois tudo fica muito ameaçador. O desconhecido assusta, mas se aceitarmos a morte com mais naturalidade, com certeza iremos aproveitar melhor a vida. Tá? Eu não sei se vocês conhecem a fábula do escorpião e do sapo. Sim. Vocês conhecem? Tem uma lagoa e tem um sapo e o escorpião quer atravessar a lagoa. Aí o sapo fala: se você quiser eu atravesso você, suba nas minhas costas. Aí o escorpião sobe, o sapo leva ele para outra margem. Quando chega lá, o escorpião pica o sapo. E o sapo fala: por que você fez isso? E ele fala: é da minha natureza. Tá? Agradece bem, hein? Bem, né? Legal. Bom, lembra a moça que se suicidou lá? Uhum. Então vamos continuar aquela história aí explicando o que aconteceu. Essa moça, ela foi assistir uma missa, tá? Assim, não, ela foi lá, ela estava cansada, tinha acabado de ouvir as explicações que o Fabiano viu no mapa dela. E ela foi lá e o Fabiano pediu para ela acender uma vela. Então ela foi até a igreja para acender uma vela. Chegando lá, a igreja estava vazia. Então acendeu a vela e sentou no banco. Nisso, um assaltante entra na igreja e vê o cara querendo quebrar o vidro de para tirar uma imagem que estava lá na igreja. Ela não consegue ficar quieta e vai lá e fala para o assaltante para ele parar com isso, tá? Porque isso não é certo, tal. Então o que ele faz? O assassino pega a moça. O assaltante pega, aí entram várias pessoas na igreja. Ele pega a moça como refém, como as pessoas estão na porta e não tem outra saída, ele sobe para a torre. Chegando lá, e ela tenta convencê-lo, falando: não faça isso, porque ele lembra que o Fabiano falou que uma das funções dela era ajudar as pessoas com a palavra dela, tal, né? Porque ele só falou bem no mapa dela quando ele leu. E ela tenta falar e ele fala: para com isso, não adianta vir com essas palavrinhas, não sei o quê. E ele vê que ela não resiste e tal. Quando ela vê que ele põe a arma nela, ele empurra. E ela cai porque o assaltante empurrou ela da torre, não porque ela se matou, tá? Isso foi descoberto depois, a polícia... Ela pulou, né? Não, a polícia descobriu depois porque teve testemunha que viram o vidro machucado, quebrado da imagem, as pessoas que deram o testemunho, tudo. Nisso, o pai tentou vingança com a filha, tá? Porque o assassino, ele foi pego e foi preso. Quando ele é preso, O pai da Regina. O pai esse é Solange. O pai que tinha acusado. O rapaz isso. Da Tá? moça que morreu. Não, peraí. Vocês estão confundindo a história. É assim. O ladrão foi lá, leva a moça na torre e joga a moça da torre. Esse ladrão é preso. Ele foi julgado e foi condenado. Aí o pai dessa moça que faleceu, acha que ele devia pagar mais pelo crime da filha, porque ele está vivo, vivendo, e a filha dele não. E aí ele vai ver como esse moço está na cadeia. Só que na cadeia ele já está doente, velho, todo danado, tá? E ele para e se arrepende. Mas depois de um tempo, ele pegou 15 anos, mas depois de um tempo ele é solto. E ele vê que o cara está todo definhado, nada, ele falou: bom, ele já está sofrendo bastante e deixa. Nisso, esse senhor, depois de um tempo, ele vai numa pizzaria e vê o cara trabalhando como garçom. O cara que matou a filha dele. Aí ele não aguenta, espera o cara sair da igreja e matar o cara. Porque ele fala que a filha dele que era para estar legal e não o rapaz. Tá?
Bom, outra Essa história é curiosidade, real? não Isso sei, é real ou faz parte romance. da ficção? Ah, Eu sim. acho que é ficção, porque isso não, E não fica onde claro. acontece isso? É aqui no Brasil? É aqui em São Paulo. Tem uma cidade, é, tem um lugar? Isso. Aqui em São Paulo Aqui mesmo. em São Paulo mesmo, tá? E uma das curiosidades era aonde Da Vinci se baseou para desenhar os rostos das pessoas, tá? Então ele se baseava em jovens que ele via na rua e achava que tinham uma aparência daquele apóstolo e que tinham uma tendência de signos. E o que pintou Judas, o que ele pintou de Judas, ele pintou Judas, ele pintou Jesus, o primeiro apóstolo que ele pintou foi Jesus, tá? Ele pintou Jesus e foi um jovem. Aí depois de um tempo ele foi, por algum motivo, ele foi na cadeia, porque ele ia de vez em quando na cadeia. E ele viu um cara lá todo danado, ele falou, esse cara vou pintar como Judas. E falou pro rapaz, eu posso pintar você como Judas? O rapaz falou, pode. Você já me pintou como Jesus. O mesmo cara que ele pintou como Jesus, Olha que interessante. isso, foi o mesmo rosto que ele pintou depois com a deformação do rapaz, que ele pintou Judas Iscariotes. Interessante, hein? Muito legal. Tem umas historinhas meio escondidas assim, É, muito bem legais aqui. interessante isso. Que É. Yin e Yang. É Exato. Yin e Yang mesmo. Não, e outra coisa, a vida pode mudar. Você está muito bem agora e você fica ruim, ou você está muito mal e de repente acontece alguma coisa que fica bom. É por isso que a gente tem que... Uma das coisas que eu estou entendendo do livro é assim, tem que dar muito valor para as coisas que você tem agora. Não importa se são boas ou não. Se não são tão boas, ela vai te levar para um caminho que você pode fazer. Para isso você tem que usar as energias de cada signo para te levar por um bom caminho, desde que você se conheça, todo aquele esquema. Tá bom? Bem Próxima legal. vez nós vamos fechar com mais 4 signos. Tá. Tudo bem? Maravilha. Pedro, André, Tiago, legal. Maior e Bartolomeu. Exato. Muito bom.